Pessoal, eu preciso de você para a gente ter uma reflexão juntos. A proposta desse vídeo é nós refletirmos sobre os neurotípicos e os neurodivergentes. Eu quero convidar você para a gente refletir sobre uma questão social e algumas questões que talvez motivaram nós chegarmos nesse terceiro milênio, em 2024, vivendo algumas situações como nós vivemos hoje. E para isso eu quero pensar um pouquinho sobre sociedade e sobre família. Por quê? Existe um ponto muito claro, independentemente da questão neurodivergente, que nós vivemos hoje numa sociedade que está adoecida. Independente do segmento, independente da condição, nós vivemos genericamente uma sociedade adoecida. E o que eu refleti? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu quero voltar no início do século XIX, 1900, quando a nossa sociedade começou a passar por um processo de mudança absurdo. Nós começamos a sair de um processo de produção artesanal para um processo de produção industrial. Nós tivemos o advento do surgimento da energia elétrica. A tecnologia começou a ser desenvolvida. Nós passamos a ter uma cultura de consumo que não existia até então. Até aquele momento nós vivíamos uma cultura de subsistência. Nós produzíamos para o nosso consumo, e um consumo essencial e vital. E nós mudamos o padrão relacional. Por quê? As pessoas tiveram que sair mais de casa para irem para as indústrias. As pessoas deixaram de dormir às 6 horas da tarde, 7, porque passaram a ter energia elétrica. As pessoas reduziram as suas interações e relações, principalmente na questão familiar. E ouvindo isso que eu estou falando, pode parecer uma coisa do tipo assim, tá, Clécio, o que isso tem a ver? E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Se a partir desse exato momento você deixasse de ter energia elétrica na sua casa, você não tem mais internet, você volta a ter que plantar no seu quintal para consumir o alimento que você precisa, você não tem luz. Como é que seria a sua vida a partir desse momento? Eu vou usar uma palavra, eu vou eleger uma palavra que eu poderia eleger várias. Isso seria caótico. Nós teríamos uma mudança brusca, que foi que começou a acontecer a partir de 1900, início do século XX, só que ao contrário, com o surgimento disso tudo. E o surgimento disso tudo passou a trazer uma implicação dentro da sociedade, não só de logística, mas de papéis e de responsabilidades sociais. A primeira e a mais gritante mudança foi a ascensão da mulher dentro da sociedade. Por quê? A mulher não votava, a mulher não trabalhava, a mulher ficava dentro de casa cuidando de filhos e da casa, não tinha uma representação e um significado social de peso. E ela, no momento em que ela vai para a indústria e que ela começa a trabalhar, ela começa a passar a fazer uma divisão com o homem, com o papel masculino, de responsabilidades. Tá? E, consequentemente e obrigatoriamente, com a mudança logística, com essa mudança de papéis, nós passamos a ter uma reestruturação da família dentro da sociedade. Tá? Esta mulher deixou de estar em casa. Ela passou a ser valorizada. Ela passou a ser reconhecida. E o que aconteceu com o homem? O homem se manteve como sempre se manteve. E a partir dali ele começa a entrar num processo de conflito com essa ascensão da mulher.
Essa nova mulher se torna uma nova mãe. E aí nós vamos para essa mudança do modelo familiar. Ela é uma mulher que continua sendo mãe, continua cuidando dos filhos, continua cuidando da casa, isso acontece até hoje, mas ela agrega, ela soma uma nova, grande bateria de responsabilidades, inclusive sobre o próprio sustento das suas famílias, tá? Nós passamos a ter um outro advento a partir do final dos anos 60, década de 70, que foram a eclosão de rupturas familiares através do processo de separação. E isso é um grande paradigma dentro da história do homem, tá? E principalmente dos anos 80 para cá, nós vivemos um fenômeno que é verificado pelos cientistas sociais, pelos educadores, pelos psicólogos, pelos profissionais da área da saúde, que é um processo de negligência em relação à responsabilidade de ser pai ou mãe. O que nós observamos nestas últimas gerações? Nós observamos pais que delegam às escolas o seu papel de educador. Nós encontramos pais que trabalham em dois polos distintos, ou de superproteção, dando tudo aquilo que eles acreditam que o filho precisa ter para não passar por aquilo que passaram, ou o oposto, pais que delegam o cuidado e a educação do seu filho ao celular, ao videogame, à televisão, ao computador, e acreditam que por osmose essas crianças vão ter uma formação e um significado. E essa questão que eu estou colocando, ela é predominante estatisticamente falando dentro da nossa sociedade. Então, nos últimos 40, 50 anos, num crescimento exponencial, nós estamos verificando que as crianças passam a serem negligenciadas sobre a responsabilidade das pessoas que um belo dia resolvem ser pai e mãe. Nós temos uma fragilidade educacional, sem sombra de dúvida, e essa marca desse intervalo de tempo, ela nos faz ter uma cultura que está se concretizando de novos seres, de uma juventude, de novas gerações que chegam até esse terceiro milênio, até 2024, com uma perda de referência muito significativa. Este pai e essa mãe, que até décadas atrás, bem ou mal, saudável ou não, eram uma referência, faz com que muitas crianças hoje busquem em outras pessoas, em outras situações, e muito comum nesse momento que nós vivemos em personagens virtuais, essa referência. Nós vivemos um conjunto de uma nova geração que hoje caminha e se desenvolve sem necessariamente ter uma devida orientação para onde vai. Nós vivemos uma nova geração que cresce e se desenvolve desconhecendo a importância do limite, do até onde pode ir, ou para onde deveria estar indo. E, fundamentalmente, nós estamos criando uma nova geração que semeia dentro de si uma fragilidade muito grande do sentimento de amor, onde o amor passa a ser questionado. E com tudo isso, o que nós visualizamos hoje? Nós visualizamos novas gerações com padrões restritos de comportamento, traduzindo, crianças e adolescentes hoje que passam boa parte do seu tempo envolto aos eletrônicos. Nós passamos a ter uma nova geração com uma rigidez cognitiva muito alta, que seguem única e exclusivamente uma cartilha sobre aquilo que foram estimulados.
Nós vivemos uma nova geração que, mesmo socialmente interagindo, a reclusão virtual faz com que essa socialização ela seja menor. Que nós vivemos uma sociedade que, em virtude desta infinidade de estímulos que nós estamos interagindo pela luz, pela eletricidade, pelo desenvolvimento tecnológico, faz com que nós tenhamos uma hipersensibilidade sensorial significativa. Aonde eu quero chegar? Darwin, grande cientista, a qual eu tenho uma admiração profunda, ele fala que a evolução da espécie ela acontece pela capacidade de adaptação. E o homem, assim como qualquer outro animal, de 1900 para cá, ele vem buscando naturalmente uma evolução do seu sistema nervoso central para se adaptar com esta rápida e intensiva mudança, tanto logística quanto valorativa, que nós vivenciamos ao longo de todos esses anos. E nós poderíamos dizer que em 2024 nós não efetivamos esse processo de mudança, que nós ainda estamos num processo de transição. O que acontece hoje? Por que falar sobre neurotípicos e neurodivergentes? Dentro desse processo de evolução, de transformação do nosso sistema nervoso central, nós encontramos pessoas que respondem a um padrão clássico, secular, e nós encontramos pessoas que passam por alterações do seu sistema nervoso central e que passam a responder de uma forma diferente, neurodivergente. E o que nós observamos? Nós observamos em todos os contextos sociais, em todas as redes sociais, um conflito e uma competição entre esses dois grupos. Que cá entre nós, a competição é a grande marca do terceiro milênio. A competição negativa, em que o outro é meu rival, em que eu estou combatendo o outro. E isso se aplica na relação entre neurodivergentes e neurotípicos. Onde um tenta sobreviver e o outro afirma que ele pode sobreviver porque ele não tem problema nenhum. O que nós precisamos ter claros é que todos nós, neurodivergentes ou neurotípicos, nós estamos exatamente no mesmo barco. Todos nós passamos por toda essa história que eu acabei de contar. E todos nós tivemos algum tipo de evolução dentro do nosso sistema nervoso central. E o que acontece em 2024? Nós continuamos diferentes como fomos exatamente ao longo de toda a história da humanidade. Não existe um ser humano igual ao outro. O que existe nesse momento é uma transição em que o nosso processo de evolução, e eu não vou entrar na qualificação se essa evolução é boa, ruim, positiva ou não, mas ela é uma evolução, nós estamos tendo uma adaptação neurológica, emocional, comportamental e social. Mas existe um quesito que pertence à história da humanidade e que, apesar de todas as conquistas que nós tivemos ao longo de séculos, de tudo aquilo que nós temos em 2024, nós nos distanciamos cada vez mais, que é o respeito às diferenças. Então nós saímos da primitividade, lascando pedra para fazer fogo. Nós chegamos na virtualidade em que eu posso, nesse exato momento, me conectar com qualquer pessoa do mundo. E neste intervalo de milhões de anos, nós continuamos não tendo a consciência que nós somos todos semelhantes, equitativos, e que nós nos tratamos com uma indiferença e com uma negligência que faz a nossa sociedade estar adoecida como ela está hoje. Eu não sei se eu bloqueei, se eu estou divagando, mas eu tenho o meu público aqui gigante de neurodivergentes, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso, ok? Um grande abraço.